Meus amados, vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 14, versículo 22. Vamos ler aqui alguns versículos para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava junto no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Meus amados, nós sabemos que na nossa vida ninguém vai escapar da tempestade. A tempestade ela vai vir na nossa vida. E ela vem no momento que você não espera. No momento que está tudo normal, de repente a grande tempestade vem. E graças a Deus que a tempestade ela é momentânea, ela passa rápido. Mas muitas vezes deixa os estragos, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o homem que construiu a sua casa sobre areia. Diz a Bíblia que o vento veio, a tempestade veio, né? E a casa não suportou. Mas houve um homem prudente que ele construiu a sua casa sobre a rocha. E este homem também veio o vento, veio a tempestade, veio o rio, veio a chuva. Isso é os problemas que vêm sobre a nossa vida. Só que esta casa não caiu, porque ela estava firmada na rocha. A nossa fé, ela tem que estar firmada em Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que estão colocando mais fé nessa vacina do que na proteção divina. É uma coisa boa, tem tanta gente que está tomando vacina e não está pegando mais. Mas a maior vacina é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Porque quando nós temos a proteção divina, vocês vejam bem que quando o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida, o que aconteceu? Doença nenhuma pegava neles, porque eles estavam debaixo da nuvem. A sandália não estragava, a roupa não estragava, eles não ficavam doentes, porque eles estavam ali seguindo o caminho que Deus tinha determinado. Então, nós temos que colocar a nossa fé em ação, porque a nossa fé é que vai fazer toda a diferença. O texto que eu li aqui é muito interessante, que fala de uma grande tempestade. Fala sobre Jesus e os seus discípulos. Jesus então pega os seus discípulos, coloca eles no barquinho e manda eles atravessar o mar da Galileia. E Jesus então sobe para orar. E quando Jesus sobe o monte para orar, era tardezinha. E eu tive fazendo uns cálculos aqui mais ou menos, porque quando Jesus apareceu para os discípulos, era a quarta vigília da madrugada. Quarta vigília é entre as 3 horas da manhã e as 6. Então, se Jesus subiu para orar ao pôr do sol, ele orou nada mais, nada menos de que de 10 a 12 horas. Você já pensou? 10 a 12 horas Jesus ali no monte orando. Mas, antes de entrar no texto, eu quero voltar aqui só um pouquinho, porque existe 2 tempestades que a Bíblia fala. A primeira tempestade que a Bíblia fala em Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus fala da mesma forma.
né, para os discípulos, para eles entrar no barco e atravessar o mar. E os discípulos pegam e obedecem a Jesus e o barco vai, né? Mas nessa parte de Mateus capítulo 8, 23, diz a Bíblia que Jesus estava no barco com eles. E ele dormia. Jesus, né, teve um dia bem exaustivo, fazendo a obra, curando, anunciando a palavra de Deus, né? E ele está tão cansado que quando ele entra no barco com os discípulos, logo ele acha ali uma almofada e ele deita a sua cabeça e dorme. E já à noite vem uma grande tempestade. Aqueles discípulos, eles conheciam muito bem o mar da Galileia, porque eles eram pescadores profissionais. Ele conhecia aquele mar como ninguém. E de repente veio, diz a Bíblia, que uma grande tempestade. A tempestade é vento, ondas, escuridão, porque naquele tempo não tinha lâmpada de LED. Então eles ficaram totalmente no escuro. E as ondas vinham e começaram a açoitar o barco. Os discípulos, a princípio, eles tentaram, né, com a sua sabedoria que eles tinham de pescador, eles disseram, essa tempestade não vai pegar nós não, porque nós somos acostumados já aqui no Mar da Galileia com tempestade, porque é normal a tempestade vir no Mar da Galileia. E eles começaram a lutar com as suas próprias forças, pegavam vasilha e tentavam tirar a água, mas só que a água que eles tiraram não era igual à quantidade de água que entrava. E eles ficaram ali então tentando por várias horas, tentando resolver o problema, e eles esqueceram que Jesus estava com eles. E muitas vezes não acontece conosco. Nós somos crentes, nós somos fiel ao Senhor, mas existe alguma circunstância, alguma situação que nós esquecemos de Jesus e queremos resolver da nossa forma. Jesus muitas vezes está querendo nos dar uma lição para nós, está querendo mostrar, não é assim, é do meu jeito. Mas nós, como somos muitas vezes afoitos, queremos resolver da nossa forma, esquecemos de orar a Deus, esquecemos de clamar a Deus. Aí a tempestade vem, como veio para os discípulos, e eles ficaram perturbados. Chegaram um momento que eles lembraram que Jesus estava com eles. Jesus estava dormindo ali no barco, mas Jesus não fez nada, ele ficou ali. E eu fico surpreso com isso, irmão Luiz, porque uma baita de uma chuva, uma tempestade, um vento, e Jesus dormindo tranquilo. A impressão é que Jesus não estava nem ali, acho que ele estava lá no céu conversando com Deus, né? E aquela tempestade, os discípulos ficaram assustados com aquilo, e eles viram perder o controle, porque sabe quando nós perdemos o controle? Aí é o momento de nós clamar a Deus. Porque quando você está no domínio, Silmara, com as coisas, você está ali dando o seu jeitinho, mas quando você vê que não tem mais jeito, aí Jesus me ajuda, Deus tem misericórdia de mim. E foi no momento que alguém dos discípulos, Jesus, o senhor não importa que nós vamos perecer? Diz a Bíblia que Jesus se levantou e disse, homem de pouca fé. O que Jesus fez? Repreendeu o vento e o mar, e tudo se fez bonança. Então, o que eu aprendo aqui, pastor Michael, com essa lição? A primeira tempestade que Jesus, ele acalmou, foi uma tempestade que os olhos viram, uma tempestade física, onde eles viram a chuva, onde eles viram o vento, né? Então Jesus, ele repreende, dá essa lição para eles, e eles entendem agora que Jesus tem controle sobre todas as coisas. Você já teve momento na sua vida, Danilo, em que você olhou para você mesmo e falou, agora não tem mais jeito, agora chegou o fim da linha, não tem o que fazer mais. Mas do nada, aquela situação foi resolvida, porque houve o quê, Wagner? Uma intervenção divina. Muitas vezes o anjo de Deus vem e age na nossa vida e nós nem percebemos, nós nem temos discernimento, mas lá na frente nós vamos entender que aquilo foi um milagre de Deus. Tem coisas que aconteceram na minha vida, Fabrício, que eu entendo que se Deus não tivesse entrado ali com uma ação, eu tinha perecido, eu tinha entrado numa situação bem
desconfortável, mas eu vi ali a mão de Deus. Por isso que eu testemunho as coisas que Deus faz na minha vida. E você que está aqui nesta noite, conta para as pessoas que Deus é com você, que Ele cuida de você. Nós vemos ali um testemunho ali, rapidinho, da irmã que contou ontem aqui. Ela chegou na quarta-feira com as suas mãos todas, como que se estivesse meio ensanguentada. E ela pediu para mim: pastor, ora por mim. Nós viemos aqui, pegamos o óleo e oramos nas mãos dela, declaramos a cura. Quando foi ontem, ela estava testemunhando que Deus tinha curado ela. Então é isso, nós temos que contar para as pessoas, porque isso traz edificação na fé das pessoas. Então essa foi, pastor Maico, a primeira lição que Jesus deu para os seus discípulos. Na segunda tempestade, quando Jesus manda os seus discípulos sair para o mar, eles pegam um barquinho da mesma forma, e eles vão para o meio do mar, e Jesus sobe ao Monte Wagner para falar com Deus, e ali aquele relacionamento entre ele e o Pai, e ele, quando ele viu, já tinha passado quase 10, 12 horas falando com o Pai, mas ele tinha discernimento que os discípulos estavam em perigo. E os discípulos estavam ali no meio do mar, madrugada. De repente, Fernando, veio uma tempestade muito grande, e eles viram que eles iam perecer. Meus amados, vocês que já, de repente alguém aqui já foi em alto mar. Eu já fui. Eu não sou muito chegado no negócio de mar, não. Porque se alguma coisa acontecer no meio do mar, não tem muita coisa para se fazer, não. Se você não tiver com um barco estruturado mesmo, o negócio afunda. Porque, né, você olha, você só vê a água. Você não vê um lugar para você se apoiar. E aqueles discípulos, eles estavam ali, não tinham o que fazer. O barco deles não era um navio, era um barco comum. Era um barco de pesca que usava a vela e o remo. E eles tentavam remar, mas remar para onde? Não enxergavam, irmã Banda, para onde eles estavam indo. Porque era escuridão, chuva, tempestade, relâmpago. E eles não se enxergavam. E eles viram que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Eles começaram a perder o controle. Tem momento na nossa vida, Marisa, que nós achamos que nós perdemos o controle, mas Deus nunca perde o controle de nada. Ele é soberano no céu, na terra e no mar. Ele sabe todas as coisas. Então os discípulos estavam desesperados ali. Eles viram que eles iam morrer. Eles estavam ali naquele lago de Genezaré. E não tinha mais o que fazer. Quem sabe eles falavam: não tem nem como despedir da esposa, nós vamos morrer afogados aqui, porque não tem salva-vida, não tem como nós salvarmos a nossa vida no meio desse mar. Sabe o que aconteceu, irmão Sebastião? Uma coisa linda. De repente eles olham e vê alguém andando sobre as águas. Oh, aleluia. Eu não sei em que situação que você está aqui hoje. Talvez você está encurralado. Talvez você está numa situação que você está precisando de uma intervenção divina. Você olha e você imagina que Jesus vai vir de um jeito. Quem sabe Jesus vai vir de um helicóptero, ou de um avião, ou de uma jato, ou cair de um paraquedas. Jesus se manifesta de uma maneira tão simples. E de repente aquele problema que não tinha solução, Ele entra com intervenção. E daqui a pouco você é testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Então nós vemos ali, os discípulos tentavam ver um ou outro, pastor Maico, eles não se enxergavam no meio daquela tempestade, as águas entrando no barco, o barquinho lá perdido já, sabe, a deriva, não tinha mais o que fazer. Mas de repente, no meio daquele mar sombrio, daquelas ondas altas, gigantescas, aparece um ser caminhando sobre as águas. E eles olham para aquilo, e eles estavam com medo já da tempestade, com medo da situação. Mas a Bíblia diz que quando eles viram aquele homem andando sobre as águas, eles começaram a gritar. Era grito de pavor, era grito de medo. Quem sabe Pedro falava para João: mas o que é isso, João? O que está acontecendo? Quem é esse homem que está andando sobre as águas?
e de repente eles olham, é Jesus que estava indo no meio das águas, porque quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele vem com socorro, porque a palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele ouve o seu gemido, Ele ouve o seu clamor. Se você está clamando nesta noite, clame a Deus, porque Ele é o socorro bem presente na tua vida, diz o Senhor. Que presença gostosa de Jesus. Que presença maravilhosa que eu estou sentindo aí. Abre o seu coração, porque Jesus nesta noite, Ele quer te dar uma experiência. Quem sabe você está no meio de uma grande tempestade, mas Jesus, Ele vai enviar o socorro. Hoje mesmo, Ele vai fazer um milagre na sua vida. E quem sabe amanhã, você estará testemunhando de que Ele é Senhor da sua vida, que Ele é o Pai eterno, é aquele que cuida de nós nos momentos de aflição. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Levante a sua mão, crente, e comece a adorar o nome do Senhor, porque é no meio da luta, é no meio desse problema que você está, é que você vai ter uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Jesus agora estava dando para eles uma aula prática. Patrícia, Jesus tinha ensinado teoria para eles, tinha mostrado para eles através das parábolas, através de tantas coisas, mas agora eles colocam os discípulos à prova. Agora vocês vão ver o meu poder, agora vocês vão ver quem sou eu. E de repente eles começam a gritar de pavor, de medo. Aí nós vemos Pedro, parecido comigo, afoito, né? Não tem muita paciência. Eu tenho paciência na igreja, vou ouvir os irmãos, paciência para tantas coisas, mas muitas vezes, sabe, eu quero resolver, eu quero fazer as coisas, não quero ficar parado. Se tem alguma coisa para fazer, vamos fazer. Não gosto de deixar as coisas para amanhã, que eu posso fazer hoje. Isso pode ser uma coisa boa, mas também pode ser mal. Mas eu sou assim, é a natureza que Jesus vai trabalhando, lapidando. Nós somos sendo trabalhados cada dia por Jesus, somos lapidados. Jesus está forjando em nós, um caráter de um homem de Deus, a cada dia mais. Então nós vemos Pedro, que vê Jesus ali, naquela situação. Aí Jesus fala para Pedro: ei, sou eu. Será, irmão Luiz, que você ia acreditar? No meio de uma tempestade, você perdido, já estava ali atabalhorado, já estava ali com a sua mente, né, em conflito naquela situação. Aí de repente você vê alguém como se fosse um fantasma andando sobre as águas. Aí ele fala assim: ei, não temas, sou eu. Sou Jesus. Por isso que a Bíblia disse, Marisa, 365 vezes: não temas, não temas, ó povo meu, não tema, ó bichinho de Jacó, porque o teu pai agradou dar o reino para você. Então você está aqui aguardando um reino eterno, para você viver eternamente com o Pai. Se você está entendendo isso, meu querido, jogue a sua mão para cima e glorifique o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porque Ele está aqui olhando para dentro do seu coração e dizendo: eu tenho uma obra contigo, eu tenho um plano contigo, eu tenho algo para realizar na tua vida. É só você esperar um pouco cheio de tempo, que o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Aleluia. Você está sentindo Deus aí? Você está sentindo? Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Receba a cura emocional. Recebe agora o refrigério na sua alma, o renovo no seu coração, porque eu sinto Deus aqui nesta noite, mais uma vez dizendo: eu tenho algo com essa igreja. Esta igreja é escolhida por mim, porque tenho muitos milagres para realizar aqui, diz o Senhor.
Está sentindo Ele aí, Paulinho? Está sentindo aí, Imagini? Está sentindo Jesus aqui? Eu estou sentindo Jesus neste lugar. Amanacachorre, e calabassuri ande comanai, rebexiribiande namagahashurimegai. Agora Jesus vai mostrar para Pedro que Ele é soberano. E sabe o que eu entendo nessa mensagem, Patrícia? Que a primeira tempestade, Jesus respondeu fisicamente: cala-te, mar, aquieta-te, vento. Agora essa foi diferente o jeito de Jesus agir, Patrícia. Foi totalmente diferente, porque Ele chegou caminhando sobre as águas. Olha Jesus caminhando sobre as águas. Eita glória, caminhando sobre as águas, né? Pedro fala: mas Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Aí Jesus: então vem, Pedro, vem aqui, Pedro, vem aqui andar um pouquinho sobre essas águas, porque é sobre o meu poder, é sobre a minha autoridade. E Pedro, olha, as pessoas muitas vezes falam que Pedro é covarde, irmão Luiz, né? E Jesus repreendeu Pedro, dizendo: você é um homem de pouca fé. Ainda Deus repreende, fala assim: por que você duvidou, homem? Chama ele de homem de pouca fé, ainda pergunta: por que você duvidou? Mas você já pensou, Idalina? Você descer de um barco no meio de uma tempestade, apesar que o barco ali não tinha muita segurança mais não, porque já estava dominado pela tempestade e pelas águas, mas ainda era um lugar seguro, ainda era um lugar de segurança. Aí o que Jesus falou para Pedro? Pedro, vem. Pedro, no meio daquele escuridão, relâmpago, vento, pastor Marco, ele tira o pezinho assim, oh meu sapatinho, tira o pezinho assim, né? Desce e começa a andar por cima das águas. Que experiência, pregador, que experiência. Pedro pode ser um covarde, como alguém pensa. Ele pode até ter negado Jesus, mas ele teve uma coragem que eu e você não temos. Descer no meio do mar e andou sobre as águas. Só que quando Pedro começa a andar, pastor Michael, ele sente o vento, ele começa a olhar para a tempestade e tira o foco, ele tira o olho de Jesus. E é o que nós não podemos fazer, dali, né? Tirar os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus, e quando ele tirou, Pedro começa a afundar. Aí ele diz: Senhor, socorre-me. Você acha que Jesus mandou Pedro andar sobre as águas, Patrícia? Você acha que Jesus mandou Pedro? Agora Pedro está afundando, Jesus vai deixar Pedro afundar, ficar de braço cruzado? Pegou na mão de Pedro, colocou Pedro em pé em cima da água. Fica aqui, Pedro, sob o meu poder, sob a minha autoridade, eu estou pegando na tua mão. Fica em pé aqui em cima da água. Pedro ficou em pé em cima da água, porque Deus, Jesus, estava pegado nas mãos dele. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele é grande, poderoso, soberano. Está aqui nesta noite, falando com a igreja do Jardim Aeroporto. Sabe qual é a lição que eu entendo que Jesus estava querendo dar aqui para os seus discípulos? Essa tempestade que Jesus estava nesse momento repreendendo, você pode ver que ele não repreendeu. Ele não repreendeu o vento, não fez nada. Simplesmente pegou na mão de Pedro, botou Pedro em pé, em cima das águas, mostrou que ele tem controle, domínio sobre todas as coisas. Pegou, quem sabe, botou a mão no braço do Pedro. Pedro, vamos entrar dentro desse barco aqui. Quando eles entraram dentro do barco, Jesus não repreendeu o vento, não repreendeu a tempestade. Isso é revelação de Deus. O mar se aquietou, o vento parou. Sabe por quê? A presença. É a presença de Jesus. Se Jesus está aqui nesta noite, tem milagre na igreja do Jardim Aeroporto. Pode não ter para o A, para o B, para o C, mas para você vai ter, porque você está sentindo, você está crendo nesta palavra. E eu creio no nome de Jesus Cristo que o milagre já está acontecendo na tua vida nesta noite. É uma xiriberrai. Sabe o que eu entendo? Que Jesus fez ali, Márcia, Rosiele. Jesus estava repreendendo
a tempestade era dentro dos discípulos. Porque a maior tempestade está dentro de nós, irmão Luiz. É aqui que ficam nossos medos, os nossos conflitos, os nossos por quê. Então Jesus estava repreendendo, olha aqui, eu sou dono de tudo. Vocês viram que eu repreendi o vento, eu repreendi o mar, e ele se aquietou. Agora eu estou repreendendo a tempestade que está dentro de vocês, que é o medo, que é aquilo que atrapalha vocês de receber a minha glória, é aquilo que atrapalha vocês de receber o meu poder, é aquilo que atrapalha vocês de receber a minha virtude, é o medo que está dentro de você, que é a tempestade que Jesus está repreendendo nesta noite. Então receba o milagre, receba a cura, receba a libertação, receba o renovo nesta noite, porque eu sinto Jesus aqui, eu sinto o poder de Deus, eu sinto o Senhor dizendo, eu estou operando milagre no seu coração, eu estou operando milagre na tua alma, eu estou operando milagre no seu ministério. Recebe nesta noite esta palavra maravilhosa que cura, que liberta, que sara. Jesus está operando, e a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir quando o meu Senhor se coloca em ação. Aleluia. Eu estou sentindo o poder de Deus, eu estou sentindo a glória de Deus. Receba um pouquinho da paz, a paz que excede todo entendimento. Receba um pouquinho do renovo na sua vida, porque você não é uma pessoa qualquer, você é um escolhido do Senhor, você é um servo do Senhor. Você está debaixo de uma promessa, você não vai morrer nessa tempestade, você não vai morrer com esse Covid, não. Deus tem um plano na sua vida, e o inimigo não pode tocar em você, porque você é de Deus, você é um projeto de Deus, diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus, demancho brecaço, rebancho la manequeita, robancho la macacho le managarama, beijo na manabara shuribica. Em cima de tudo isso, Deus tinha um propósito. Ainda, para você ver como é que a visão de Deus, ela é totalmente, Fabiano, diferente da visão humana. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos que no meio de uma tempestade, eles não iam morrer. Quando Jesus escolheu cada um de vocês, Ele fez uma promessa, e vocês estão debaixo de uma promessa. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Só o tempo de Deus. Deus disse em Eclesiastes: há um tempo determinado para todas as coisas, embaixo do céu e em cima da terra. Se você é um projeto de Deus, então confie nas promessas, porque o Covid não vai te matar, o acidente não vai te matar, porque maior é o Deus que está na sua vida. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temes livra. Então receba o livramento na tua casa, receba o livramento na tua família, receba o livramento na tua vida. Retira abacaxira managarama. Deus, tem malabachúbia, bem tira magai. Então, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então Jesus, ele estava ali ensinando os seus discípulos, a receber a cura interior. Porque as pessoas têm, sabe qual é o maior problema ultimamente que está acontecendo nesse nosso mundo, nessa terra? É o pânico, é o medo. Será que eu vou conseguir pagar minha dívida amanhã? Será que eu vou passar por essa fase do Covid sem pegar esse Covid?
Será que a minha família vai ser abençoada? Será que o meu filho vai ser alguém? Será que a minha filha vai ser alguém? Será que o meu marido vai ser um obreiro, um pastor? Será? Você está debaixo de uma promessa, e quem prometeu foi Deus, foi o Senhor que prometeu, foi Ele que fez uma promessa na tua vida, e como está escrito em Jeremias capítulo 1, Ele vela pela sua palavra para cumprir, diz o Senhor. Meu Deus, olha o propósito de Deus. Deus pega, entra no barco, e parece que está tudo calmou. Só que Deus tinha um propósito. Ele foi ali para aquela cidade, eu acho que é Cafarnaum, não me lembro, Genezaré. E os discípulos, quando chegaram lá, Wagner, todo empolgado, porque viu aquele milagre que Jesus fez ali, e eles começaram a anunciar o Evangelho, e chamavam as pessoas, coxos, paralíticos, e vieram até Jesus. E diz a Bíblia, para concluir, que todos que tocassem ao menos na orla de Jesus eram curados automaticamente, porque o poder de Deus também estava alcançando aquelas pessoas doentes, através dos discípulos, através do ensinamento que eles tiveram ali, através dessa tempestade. Eles viram que Deus, que Jesus realmente era Senhor. Então o que você está com medo? O que está te afligindo agora, na situação que você encontra? Coloca a tua fé em ação. Começa a consagrar a sua vida. Começa a buscar mais Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a se alimentar. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é algo grande, crente, que você não imagina aquilo que Deus tem para fazer, porque a promessa dele é grande. A promessa dele é grande. Então Deus pensa grande. Então pensa que o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está aqui nesta noite operando na tua vida. E a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação do Espírito Santo. Se coloca em pé em nome de Jesus. Cadê o grupo de louvor para adorar o nome do Senhor Jesus? Eu sinto Jesus curando algumas pessoas aqui nessa noite. Eu sinto a unção de Deus sobre a minha vida de uma maneira especial nesta noite. Ramacai, você que ouviu esta mensagem, Deus falou contigo numa mensagem profética. Começa a colocar a sua fé em ação, assim como Pedro, ele foi ousado, desceu daquele barco e andou sobre as águas. Não interessa se ele afundou, mas pelo menos ele teve uma atitude. Então tome uma atitude diante de Deus. Não seja covarde, porque a Bíblia diz que ele não escolhe homem frouxo, ele escolhe homem com temor de Deus, que anda na presença de Deus. Então, se você está aqui nesta noite entendendo isso, é um tempo novo na tua vida que Deus quer te dar. A tempestade ela vem, mas ela passa. A tempestade, Deus está querendo te ensinar no meio da tempestade. A tempestade é pedagógica. Ela tem um ensino para você, de que você não vai morrer no meio dessa tempestade, não. Você vai ver a mãozona poderosa do Deus grandão, que vai vir sobre a sua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Então recebe, levanta, abre a sua mão agora. Abre a sua mão e coloque a sua mão assim. Senhor, eu peço ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor venha colocar a chave da vitória nas mãos dos teus servos, aqueles que estão buscando uma resposta de Deus. Deus está falando de uma maneira muito forte aqui na igreja nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, recebe o teu milagre aí, recebe a tua cura aí, recebe o renovo. Você que estava fraco espiritualmente, Deus vai te sacudir nesta noite com a presença, com o poder, com a unção sobre a sua vida. Recebe agora, recebe em nome de Jesus.